Então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e treinar, ir para academia, começar a praticar esportes mudou a minha vida, mudou a minha história. E nesse vídeo eu vou te contar como e porquê, na esperança que isso possa te inspirar, te motivar de alguma maneira a também fazer essa mudança na sua vida, né? Eu já quero pedir desculpas para quem costuma acompanhar os vídeos do canal, que esse vídeo está um pouquinho diferente, está com a qualidade um pouquinho diferente, porque primeiro a bateria da minha câmera acabou e segundo a gente descobriu que atrás aqui de casa tem um hostel que tem um ar-condicionado daqueles industriais e faz muito barulho, muito barulho. É praticamente impossível estar do lado de fora sem estar muito perturbado com barulho e eu até fiz uma denúncia hoje na prefeitura. Então, o vídeo de hoje vai ser assim. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Quem acompanha os vídeos do canal já viu que eu falei algumas vezes que eu era uma pessoa completamente diferente. Assim, acho que 15 anos atrás eu estava ainda em outra faculdade, né, eu fazia outro curso, eu estava em jornalismo, na verdade, eu fazia um curso de jornalismo em São Paulo, na faculdade de Casper Libero, e eu era uma pessoa completamente diferente. Né? Eu fumava muito, eu bebia muito, eu era muito magro, apesar de ter 1,76 m, eu pesava acho que 52 quilos. Então vocês conseguem imaginar assim, o quão magro eu era um esqueleto, na verdade, né? E eu era uma pessoa que sofria muito com baixa autoestima, muito mesmo, né? Então eu tinha problemas de relacionamento, né? Eu não conseguia me relacionar com as mulheres, eu não tinha confiança em mim mesmo para me posicionar dentro dos trabalhos, então em estágios, conseguir oportunidade de emprego para mim era sempre muito difícil. E toda a minha vida, na verdade, acabava sofrendo por causa disso, né? Quer dizer, não tem uma área da vida que não é afetada pela sua confiança. E aí eu fui parte da história mais clichê do mundo, quer dizer, depois de um pé na bunda, né, eu decidi que nunca mais ia sofrer por amor e que se aquela pessoa que me deu fora, né, me achava feio e chato, eu decidi que ia ser pelo menos só chato, né, pelo menos forte e gostoso eu ia ser. E eu também, na verdade, busquei um jeito de conseguir enfrentar aquilo que eu estava começando a enxergar como uma pequena dependência. Assim. Eu já falei para vocês que eu sempre tive o hábito de beber muito, mas naquela época, cara, eu fumava muita maconha. Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, né? Eu acho que isso construiu o meu caráter, construiu a minha história. Só que naquela época, né, eu não conseguia ver isso. Quer dizer, foi aos poucos, foi depois de fazer muita cagada, depois de estragar, obviamente, também relacionamentos, de perder oportunidades de emprego por causa disso, eu, assim, nunca cheguei num nível extremo, mas eu acho que eu era uma pessoa meio bobona, assim, sabe, meio sem objetivo de vida. E quando eu percebi que isso estava começando a me consumir demais, eu percebi que precisava de um jeito de atacar isso de alguma maneira, mas que não fosse de um jeito direto. Afinal de contas, eu acho que quem fuma cigarro sabe, né? Que fumar é um ato muito mais de hábito do que de, como posso dizer, de vontade mesmo, né? Chega um certo ponto que você não tem vontade de, a não ser que você esteja em abstinência, né? Mas aquilo vira parte do seu cotidiano, né? E aí, para mim, fumar maconha tinha virado parte do meu cotidiano, tá? Então vocês conseguem imaginar o cenário, quer dizer, um cara magrelo, inseguro, que não tinha muito objetivo na vida, além de, enfim, estar só curtindo com os amigos, beber, fumar, né? Além disso, estava chapado o tempo inteiro e aí ficava em casa só, né? Eu não jogava mais jogo online, né? Eu já tinha passado disso, embora tenha feito isso muito na adolescência, mas eu ficava em casa só, assistia muito filme, isso era bom, mas não tinha aquela ambição, não tinha aquele drive, assim, sabe, de pegar e correr atrás das coisas. E eu vi que isso estava começando a afetar a minha vida de verdade, né? E aí, quando eu levei um pé na bunda, né, eu falei, porra, não, tudo errado, eu preciso mudar, preciso transformar a minha história. E aí eu não sei porquê, acho que eu tinha um primo, se eu não me engano era isso, né? Eu tinha um primo que ele era um bombadão daqueles ratão de academia, e eu sempre gostei muito desse primo, né? O nome dele é Mateu. E aí eu falei pro Mateu, ô Mateu, como é que eu fico bolado assim que nem você, cara? Eu quero ficar forte também. Eu levei um pé na bunda, cara. Eu acho que foi porque eu era magrelo, não sei, enfim, né? Eu queria melhorar minha autoestima. Ele falou assim, meu, vai pra academia que eu vou começar a te ensinar. E aí começou, né? Eu fui pra academia, tinha vergonha pra caramba, né? Porque eu via todo mundo carregando pesão e eu fraquinho lá, né? Imagina, 1,75 m com 50 quilos, tinha um braço dessa finura assim, fazendo aquela elevação lateral. Eu pensava assim, pô, tô parecendo um passarinho voando, cara. e aí foi assim. Só que
muitas vezes eu fui desistindo no meio do caminho, porque a gente não vê resultado, na hora, demora. E eu falei, não, preciso de outra coisa ainda para me forçar mais ainda. O que é bom? O que faz muito exercício? O que vai dar resultado? Né? Aí eu pensei, pô, vou fazer natação. Também porque era uma coisa que eu nunca gostei. E eu pensei, pô, vou fazer uma coisa que eu não gosto, sabe? Que eu tenho isso na minha cabeça, assim, que quando você faz uma coisa que você não gosta, né, você está de alguma maneira fortalecendo o seu caráter. Afinal de contas, se você só faz o que você gosta, pô, você fica em casa só comendo pizza, enchendo o rabo de Coca-Cola e tá bem. E aí eu fui fazer natação e eu descobri que eu gostava da coisa, né? Era muito cansativo e tal. E aí aquela falta de ar que dava enquanto estava nadando, cara, me fez parar de fumar. Porque eu pensava assim, pô, se eu vou fumar, né, isso de dia, eu pensava, se eu vou fumar, eu vou ficar com essa falta de ar depois, quando eu for treinar na natação, não vale a pena. E aí a coisa foi começando a engrenar, né? Claro que demorou muito para começar a ver resultado, gente. Demorou muito, muito. Eu lembro, assim, no Natal, depois de um ano treinando, de verdade, assim, foi... E comendo muito ovo, comendo muito arroz, porque eu não tinha noção de dieta, até hoje eu não tenho uma noção de dieta muito boa, né? Eu como meio que me dá vontade. Mas foi só depois de muitos meses treinando, eu lembro como se fosse hoje, que era Natal de, acho que 2009, cara, sei lá, 2009, 2010, assim. Eu lembro de olhar e subir na balança e falar assim, caramba, agora eu peso 60 quilos. E pra mim foi uma grande vitória, assim, porque eu pensei, caramba, eu acho que eu tô no caminho certo. E fazer essas pequenas coisas de ver que eu estava cuidando do meu corpo, né, ver que eu estava me importando, na verdade, né, com minha própria saúde e me dedicar a isso todos os dias, ou se não todos os dias, assim, com uma frequência regular, tipo dia sim, já não, foi, primeiro, me dando uma segurança, né, que eu não tinha antes. Porque qual que era a minha racionalização? Eu pensava assim, poxa vida, né, eu não sou tão inteligente, eu não acho que eu tenho capacidade de fazer muitas coisas, mas pelo menos aqui, cuidar da minha saúde eu consigo. Né? E pode não ser muito, quer dizer, comparado lá com... Eu tinha um treinador que o apelido dele era Gigante de Atenas, só para vocês terem uma ideia. O cara era uma porta. Olhando para trás, com certeza ele devia tomar um Danone, um suco proibido aí. Mas ele era muito bonzinho, cara. E aí, olhando para ele assim, o professor, eu pensando, eu nunca vou ser que nem esse cara. Mas talvez um pouquinho eu consigo treinar. E tá bom, e tá tudo bem isso. Eu não preciso ser igual o Gigante de Atenas. Até porque, de novo, né? Provavelmente ele não estava puro, não. Mas assim, eu não preciso ser igual o Gigante de Atenas. Para mim, basta eu fazer o meu pouquinho que tá bom. Então eu ia lá na academia e aí, quando eu tava fazendo minha elevação lateral lá, eu pegava 1 quilinho, 2 quilinhos e, pô, era pouquinho, né, cara? Para uma pessoa assim que tem uma estatura média, é pouquinho, né? Para um homem de idade adulta já. Mas eu pensei assim, tá bom, é o que eu consigo fazer agora. Né? E aí foi passando o tempo e eu fui continuando. E aí o segredo disso tudo é que eu pensei assim, olha, eu não consigo muito. Eu consigo isso aqui, agora. E tá bom. Eu consigo só isso agora e tá tudo bem. Né? E foi essa resiliência mental que foi me levando ao longo do tempo e que, conforme eu fui vendo os resultados, sabe, pouco a pouco mesmo, ia me dando cada vez mais confiança de ir fazer outras coisas na minha vida. Então, quando eu consegui parar de fumar também, caralho, foi uma enorme vitória, porque eu pensei assim, poxa vida, agora eu parei de fumar, cara, então, pô, se eu conseguir parar de fumar, eu consigo fazer outras coisas também. Né? Aí eu pensei, pô, e se eu conseguisse estudar? Já que eu consegui parar de fumar, eu consegui agora, né, parar de fumar maconha, eu consegui agora começar a cuidar da minha autoestima, e se eu começasse a estudar? E aí foi que eu decidi trocar de carreira. Né? Assim, tudo bem, eu dou todo o crédito assim, para os jornalistas, desculpa, tinha uma mosca aqui, dou todos os créditos, né, para os meus colegas, né, que seguiram na carreira, mas eu penso assim, poxa, e se eu tentar fazer uma outra coisa que me parece mais difícil? Né? Não é que é maior ou melhor, nada disso, mas é que me parece mais difícil. E foi essa a história verdadeira, assim, de eu ter trocado de carreira tantas vezes, né? Foi que eu fiz esse processo de novo, de novo, de novo. Então, primeiro eu fiz isso com engenharia, e aí eu não estava contente na engenharia ainda, né? Eu abri uma empresa, não deu certo. Pô, estudei, fui fazer consultoria, não deu certo, fui trocar de carreira, sabe? Mas sempre com esse pensamento de tipo, eu tô fazendo o meu pouquinho aqui, né? É só isso que eu consigo fazer. Mas para mim, já é bastante, né? E eu sempre pensava isso, e se eu fizer isso de novo? E se eu fizer isso de novo? E se eu fizer isso de novo? Sabe?
cuidar do corpo e aí cuidar da minha aparência, assim, acabou sendo uma consequência muito boa. Né? Porque não dá para negar assim, que a sua aparência importa e muito, para não dizer que é quase só o que importa. Né? Me desculpem as pessoas aí que são muito intelectuais. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito mental, embora não pareça. Né? Assim, eu passo muito tempo dentro da minha própria cabeça, pensando, mastigando muito. Eu sou uma pessoa que, embora não pareça, né, embora eu pareça muito extrovertido, eu sou muito introvertido, na verdade. Então, eu gosto muito de estar sozinho, de ler meus livros, de ver meus filmes, de fazer minhas coisas, ficar aqui dentro da minha cabeça mesmo, né? E embora tudo isso, né, fosse verdade para mim, eu percebi o quanto poder, né, tá mais seguro do meu corpo, da minha aparência, de como os outros me percebiam, né, acabava mudando, né, a maneira com que eu me relacionava com o mundo. Então, obviamente, depois que eu comecei a ganhar peso, eu comecei a ficar um pouco mais fortinho, né, cara, minhas relações mudaram pra caramba. Eu já não tinha mais medo assim de conversar com alguém, né? Eu também não tinha tanto medo assim de ser intimidado por outros homens, porque, pô, né, assim, não sei, eu não sei como é que é no mundo das mulheres, mas no mundo dos homens a gente sempre tem esse cagaço, assim, sombrio, de que de alguma maneira, em algum modo, em algum momento, a coisa pode descambar e pode virar violência, assim, sabe? Na minha cabeça, pelo menos, sempre tem esse pensamento, sabe, oculto. E, pô, você ser fraquinho, assim, pô, dá medo, assim, sabe? Me desculpem, assim, quem discorde, mas na minha cabeça isso sempre foi uma realidade, até porque eu sempre fui uma pessoa magrinha, né? Quando eu era criança eu era baixinho, era pequenininho, então eu sempre fui ficando com medo disso. Só que depois que eu comecei a treinar, isso também mudou, né? Porque aí, ao invés de ser aquele cara franzino, magrinho, assim, né, que andava meio com a postura meio encurvada, andava com o peito aberto, né? Falava olhando o olho no olho, né? Não tinha medo de falar, de me expressar, de me impor. E isso mudou as minhas relações, mudou a maneira com que eu me relacionava com as mulheres, né? Me deu mais confiança para criar, manter um relacionamento com as mulheres, né? E quando eu não tinha, também para buscar relacionamentos casuais, sabe? Isso transformou tudo. Transformou tudo, tudo, tudo. Né? Isso, como eu disse, foi se repetindo ao longo dos anos, de novo, de novo, de novo, até chegar na medicina. E aí o resto de vocês, enfim, né? Vocês veem nos outros vídeos, vocês viram nos outros vídeos, enfim. Né? Eu acabo contando peças assim. Mas a história é essa. Né? E o que as pessoas falham em reparar, na maior parte do tempo, é o quanto você poder fazer esse processo de repetir, né, esse cuidado, esse autocuidado com você mesmo, né, acaba fazendo com que você leve esse mesmo pensamento, leve essa mesma capacidade, essa mesma dedicação, essa mesma disciplina, né? Essa resiliência que você tem de esperar os resultados, né? E persistir, né? Não importa que você sobe na balança, a porra do peso está igual, você vai na academia, você não vê nenhuma diferença porque a pochete está ali ainda. Essa resiliência se leva para outras coisas, né? Esses são superpoderes que você ganha, que são muito mais importantes e muito mais valiosos do que o corpo. O corpo acaba sendo uma grande consequência, e uma consequência ótima. É maravilhoso você poder olhar no espelho e você falar assim, caralho, eu sou gostoso mesmo. A menina, você olha no espelho e pensa, sou gostosa mesmo. E não tá errado, gente. Não tá errado. Assim, eu quero que você desmistifique essa ideia na sua cabeça de que é ruim ser vaidoso. Não é ruim ser vaidoso, cara. Não é ruim. A sua vaidade, né, essa expressão ela acaba tendo uma conotação um pouco pejorativa. Não é vaidade não, cara. Eu diria que é auto-amor. Você treinar é um ato de cuidado. É um ato de carinho com você mesmo, com a sua mente, com o seu espírito, principalmente com a sua saúde. Né? Então, eu queria contar essa história aqui muito mais para, de repente, trazer para vocês uma coisa que parece de uma perspectiva de um médico, parece que a gente sempre vai falar assim, não, mas esse... Porque agora tem as canetinhas, né? Não, mas essa canetinha aqui, e aí você tem que se alimentar desse jeito, contar as calorias desse jeito, para você meter esse shape e a perda de gordura desse jeito. Cara, eu não manjo de nada dessas coisas, né? Eu nunca fui uma pessoa também que ficou muito em cima da teoria disso. Para mim, quem fica punhetando demais a teoria, não põe na prática, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito prática, eu atiro antes de mirar, sabe? E isso deu muito certo, né? E eu queria mostrar para vocês que dá certo. A minha história é uma testemunha disso, né? Eu desafio tranquilamente vocês, não, talvez não, né? Para alguns de vocês não, mas assim,
para 95% das pessoas, 99% das pessoas, acho mais sensato. 99% das pessoas, eu duvido que vocês encontrem uma pessoa que era mais louca que o Dr. Lee no Velho Testamento. Dr. Lee do Velho Testamento. E quem conhece algumas histórias sabe. Quem viu algumas histórias, pior ainda, sabe. Né? Cara, assim, ó, eu já usei de tudo que vocês podem imaginar. Né? Mas foi treinar que mudou, que desviou a minha vida, né, de uma rota de colisão para um caminho que não era bom. Né? E aí eu contei só a parte boa, um dia eu conto a parte ruim também, porque tem as histórias ruins. Mas eu queria mostrar para vocês que é possível. Né? E que você treinar e você fazer academia, você começar a cuidar do seu corpo, pode parecer uma coisa boba, superficial, uma coisa pequena, mas é uma ferramenta que você usa, né, para começar a criar a autoconfiança, para começar a mudar um pouco a autoimagem que você tem de você mesmo e usar isso para chegar em outras partes da sua vida, beleza? Hoje foi só uma história, né, mas eu contei essa história com a esperança que seja útil para você. Se foi, clica aqui no botão de se inscrever, ou enfim, manda para outras pessoas que você acha que pode ser útil. Né? A minha intenção com esses vídeos é sempre inspirar vocês a fazerem grandes mudanças na vida de vocês, beleza? A gente se vê na próxima. Tchau.